Uma boa tarde a todos, na santa e preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é com muita alegria em nosso coração, mais uma oportunidade da parte de Deus, estar aqui juntamente com você para mais esse momento de reflexão na palavra do Senhor. Você que está conosco, o nosso desejo é que a graça do Senhor continue sempre presente na sua vida, aonde quer que você estiver, que o Senhor possa estar suprindo aí as suas necessidades. Queridos, para uma rápida meditação na tarde desse dia, o livro é Salmo capítulo de número 38, apenas o versículo de número 4, que assim vai dizer a palavra do Senhor: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Que a ação reveladora do Espírito Santo de Deus venha estar presente no nosso entendimento, que nós possamos aí aprender e guardar mais dessa porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, todos nós um dia já sentimos aí um mal chamado de peso na consciência. Esse mal aí, eu tenho certeza que cada um de nós tem uma experiência a falar acerca disso, ou o sentimento de culpa, o peso na consciência ou o sentimento de culpa. Isso aí, infelizmente, queridos, infelizmente, isso faz parte da nossa história, porque um momento ou outro da nossa vida nós podemos sentir esse mal. Aí você vai entender que esse mal ele chega, passamos a viver esse momento ruim, esse momento triste, quando nós erramos, quando nós cometemos uma falha, é quando nós falamos uma palavra, só uma palavra é suficiente, mas aquela palavra que não poderia ser falada. É quando nós cometemos uma ação, apenas uma ação só, mas uma ação que jamais poderia ser executada. Aí logo após nós fazermos aquilo ou falarmos aquilo que nós não deveríamos ter feito ou ter falado, aí resta para nós somente a dor do peso da consciência. Porque muitas vezes nem um pedido de perdão é suficiente para aquela pessoa ofendida. Muitas vezes o mal, o estrago é muito grande e consequências vão ficar aí para o resto da vida. As marcas, as cicatrizes, profundas vão ficar aí para o resto da nossa existência. E isso é muito triste, por quê? Porque o peso na consciência, o sentimento de culpa, a dor do arrependimento, ela é uma dor que muito nos incomoda. Ela é uma dor que muito nos machuca. E junto dessa dor vem o questionamento, Por que eu fiz? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E aí então começamos a lamentar, mas não nos resta, em muitas situações, não nos resta fazer nada. Porque o que está feito, e muitas coisas que nos causam o peso na consciência, a dor da culpa, não tem como voltar. E fica apenas aí o prejuízo, Queridos, eu estou falando isso porque isso infelizmente é uma realidade que qualquer um de nós pode viver a qualquer momento, Muitos de nós já viveu isso por várias vezes na sua vida, coisas mais graves, coisas menos graves, mas muitos de nós, por quê? Porque um momento que você deixa ser tomado pela sua emoção, você pode falar uma palavra só, que complica a tua vida toda. Em um momento só, tomado pela emoção, você pode cometer uma ação que complica a tua vida por completo. Isso aí é um fato que qualquer um, ser humano, está sujeito a viver
essa triste realidade. E isso muito nos machuca, isso muito nos incomoda, porque quando chegamos à conclusão que o que nós fizemos não valeu a pena, muitas vezes nós chegamos dentro de uma conclusão, dentro de um cenário de grande prejuízo. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler aqui, ele vai falar acerca justamente disso aí. Ele vai falar acerca de alguém que também por um sentimento de culpa, por um peso na consciência, também vivia aquilo que um dia você pode ter vivido, que eu vivi, né? E o que está sujeito nós vivemos com relação à questão de consciência, de dor na consciência, por uma coisa que eu fiz ou falei que eu não deveria nem ter feito nem falado. Então aqui no Salmo de número 38, versículo de número 4, a palavra deste homem aqui vai dizer: as minhas culpas me afogam. Queridos, pensando no que trazer na tarde desse dia, quando eu deparei com esse versículo, eu deparei com um grande mal da humanidade. O caso aqui não é o problema em questão deste homem, o caso aqui é o problema em questão da humanidade. Muitas vezes nós não damos conta do prejuízo que um sentimento de culpa pode trazer. Nós não damos conta o que é o problema, aquilo que isso pode trazer para a vida da pessoa e de outras mais, e refletir em outras mais. Aqui o salmista vai dizer assim: as minhas culpas me afogam. Quando nós usamos quando ele usou essa expressão aqui de maneira figurada, né? As minhas culpas, elas me afogam, é como se ele estivesse falando assim, em outras palavras: as minhas culpas estão a ponto de me matar, porque quem está se afogando está a ponto de morrer. Quem está se afogando está a ponto de morrer. Morrer é só questão de tempo. E ele usou essa forma figurada para expressar o desconforto que ele estava vivendo pelo seu sentimento de culpa. As minhas culpas, elas estão me afogando. Em outras palavras, as minhas culpas, elas estão a ponto de me matar. E aí ele segue dizendo assim: e elas são como um fardo pesado e insuportável. Ou seja, continuar daquela forma não dá. Continuar daquela forma não tem como. Não tem como ter qualidade de vida com uma situação dessa aqui. Então daí ele chega e desabafa, aí ele chega e coloca o que ele realmente estava vivendo. E o que nos chama a atenção na reflexão da tarde desse dia é que a culpa, ela é um sentimento que aprisiona a tua alma e que ela precisa de ser tratada. Ela precisa de ser tratada, querido. Não aprenda a conviver com a tua culpa, não. Não aprenda a conviver com o teu sentimento de arrependimento, não. Não aprenda a ignorar isso, não, porque mais cedo ou mais tarde isso vai vir à tona e isso pode servir contra você mesmo. Tenha muito cuidado com isso. Isso aqui nós estamos falando de um sentimento que ele tem que ser tratado, querido. Ele não pode, nós não podemos acostumar com ele, não. Temos que colocar esse sentimento para fora de nossa vida. Por quê? Porque esse sentimento, ele só nos aprisiona. E quando nós buscamos uma ajuda profissional, esta ajuda profissional, ela só vai nos fazer entender, promover recurso para nós de como conviver com a culpa. Porque libertação é só na pessoa de Jesus. Cura para sua alma é só na pessoa de Jesus. E uma pessoa só pode ser curada quando o seu sentimento de culpa ele é arrancado de dentro do teu coração. Não aprenda a conviver. Não acostuma com essa dor.
Porque mais cedo ou mais tarde ela pode se manifestar de maneira muito forte a ponto de você não suportar. Os números falam isso. Tragédias em cima de tragédias acontece, querido, ao longo deste mundão, por sentimento de culpa, por peso de consciência, mas é um problema que se pode tratar. Este mesmo homem aqui, quando ele fala que as minhas culpas, elas estão me afogando, as minhas culpas, elas tornaram para mim um fardo insuportável, é o mesmo que busca recurso, Áurea. É o mesmo que vai na fonte para a cura do seu problema. E a fonte é a pessoa do Senhor. É a pessoa do Senhor. Queridos, quando nós temos um sentimento de culpa, quando nós temos a dor na consciência, é porque isso foi gerado por um ato pecaminoso. Isso foi gerado por uma situação que fizemos que não deveríamos fazer. Então, se é questão espiritual, é com o Senhor. É com o Senhor. Nós não podemos ignorar a pessoa do Senhor. E aí então ele vira e clama e fala assim: Senhor, apressa-te, socorro. E clama pela misericórdia. Queridos, é isso que nós devemos fazer. Falha, todos nós estamos sujeitos. Fazer algo que pode provocar um mal para alguém, todos nós estamos sujeitos a fazer. Somos falhos, independente de quem é você, independente do teu nome, independente da tua fé, independente de quem é você, todos nós estamos sujeitos a uma atitude que mais tarde vai nos trazer a dor na consciência, o peso da culpa. Mas a reflexão na tarde desse dia é colocar você ciente de que esse mal pode ser tratado. Bom seria que você não fizesse. Bom seria que você não passasse por esta questão. Porque pode acontecer o perdão? Sim, pode acontecer o perdão, mas nós não estamos livres de consequência. Não estamos livres das consequências. Não estamos livres do escândalo, não estamos livres. Podemos ser perdoados pela nossa ação, mas ficam as consequências, vão ficar marcas. Então, bom seria que nós não viéssemos nos envolver em nenhum tipo de problema que nos trará a dor da culpa ou o peso da consciência. Mas, se vier a acontecer, por um motivo alheio à nossa vontade, mas se vier a acontecer, queridos, esse problema ele é tratado. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ignorar que a fonte da solução para este problema de sua alma chama Jesus Cristo. E aí, o salmista ele é um exemplo. Ele passa por uma situação de dificuldade, ele passa por uma situação dessa que muitos de nós já passou, está passando ou poderá passar, mas ele reconhece que ele precisa de estar na fonte, a única fonte que cura a sua alma, que é o Senhor Jesus. E no Salmo capítulo de número 51, versículo de número 2, ele vai dizer assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica de todo o meu pecado. Aqui, sabe o que ele está falando? Ó, é arranca de mim. Né? Não é aquela ajuda que te faz você viver convivendo com a dor e o peso da tua consciência, não, querido. O Senhor não traz para você uma melhora, não. Com o Senhor é mudança de vida. A palavra do Senhor vai falar que quem está em Cristo, nova criatura é. Então não é melhorazinha, não. Com Cristo é mudança de vida. Aí você fala assim para mim: mas o que eu fiz foi muito grave. Mas o Senhor te perdoa.
Ah, mas o que eu fiz trouxe grandes prejuízos. Mas o Senhor te perdoa. Ah, mas o que eu fiz não me deixou muito bem com a sociedade. Mas o Senhor te perdoa. Ah, mas o que eu fiz, eu feri princípios da moral, da ética. Mas o Senhor te perdoa. Queridos, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele não rejeita um coração que busca perdão, um coração contrito e quebrantado. O Senhor não despreza esse tipo de pedido, querido. Então, o mal da alma, ele não só tem a cura, mas tem quem pode curar querendo curar. Olha que coisa bonita. Não guarda esse sentimento, querido. Não interessa o que você fez na sua vida, não interessa o seu passado, não interessa para o Senhor, não interessa, para o Senhor interessa é o agora, é o que pode acontecer da agora para frente. E o da agora para frente com o Senhor, tudo pode ser diferente, basta você querer. Conforme nós falamos aqui, a palavra do Senhor fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É uma nova criatura. E o Senhor pode te livrar desta culpa, este peso da tua consciência por uma coisa que você fez. Pode ter complicações, sim. Pode ter coisas a acertar na justiça, sim. Pode ter as marcas, sim, que não se apagam. Mas a culpa não. A culpa mais não, porque a palavra do Senhor nos garante que Ele levou a nossa culpa na cruz do Calvário. Então não tem condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a solução de tirarmos a culpa da nossa consciência, esse fardo pesado de nossas costas, é nos aproximar do Senhor, confessar ao Senhor as nossas culpas, querer mudança de vida. E só assim nós alcançaremos a graça da sua misericórdia. Foi o que o salmista aqui fez. Ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu a sua culpa, ele reconheceu como que ele perdia a qualidade de vida e também reconheceu a fonte e quis a cura. Que essa aí seja a nossa realidade, querido, e que nós não venhamos continuar ou ficar aprisionado pela dor da consciência. E isso é muito sério. E infelizmente, por não atentar a esta palavra, que o Senhor, Ele é o único que liberta. A palavra do Senhor vai dizer que se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sois livres. Libertar de quê? Libertar da culpa. Libertar da culpa do pecado. É a palavra que te garante e te faz essa promessa. E por muitos não dá crédito a essa palavra. Ignorar esta palavra, já não estão conosco mais, já partiram. Não suportaram a dor da culpa, não souberam conviver com a culpa, nem suportar a dor da culpa e nem buscaram a cura para a culpa na pessoa de Jesus Cristo. Então nós não podemos desprezar a palavra do Senhor jamais. A palavra do Senhor é a nossa fonte de vida. E como fonte de vida, queridos, jamais nós podemos abrir mão dos projetos de Deus para mim e para você, porque os projetos de Deus para mim e para você é o de melhor. E o Senhor nos chama a atenção para isso aí. Não guarde a tua culpa, mas apresenta ela em pedido de perdão ao Senhor, porque só assim você vai ser alvo da misericórdia da parte de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Receba a nossa gratidão, reconhecimento pela tua palavra. Eu quero te agradecer pelo perdão do Senhor. Perdão esse que a tua palavra fala, Senhor, que está à disposição de todos quanto querem. Que o Senhor traga esse entendimento, Senhor. Que
que só o Senhor pode perdoar, só o Senhor pode restaurar, só o Senhor pode transformar a vida e fazer uma nova criatura. E por isso, Senhor, nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está conosco. Dê graça, traga suprimento, traga a bênção da proteção do Senhor. Alcança, Senhor, cada um com as tuas mãos santas, poderosas e cheias de bênção, suprindo suas necessidades. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.